Ok? Boa noite a todos, pessoal do Face, pessoal do YouTube, todos aqui, boa noite. Nós vamos hoje ter palestra com nossa irmã Érica e eu vou iniciar com a prece. Amado Jesus, mestre querido, abençoe as palestras de hoje, abençoe esse nosso centro, com sua luz, a sua paz, a sua sabedoria, que possamos aproveitar bastante a palestra de hoje, para levarmos para os nossos corações coisas boas, bastante conhecimento, para que tomamos novas escolhas mais certas. Abençoe a todos que são ligados nessa casa, que aqui não estão no momento, mas que possam receber também as energias que aqui estão sendo derramadas. Que assim seja, Senhor. Obrigada, gente. Vou passar aqui para a Érica. Bolso. É, cinto, bolso. Você faz. Esse é aquele que de vai cuidar de dentro e segurar de fora. Aí, tá certo. Boa noite a todos. Retornamos à casa para fazer novos estudos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um capítulo do Evangelho que para mim é um dos mais importantes e que a gente deve realmente aplicar à nossa vida. É sobre honrar a vosso pai e a vossa mãe. Por que eu acho que é um dos capítulos mais importantes? Porque qualquer árvore ou qualquer planta, se ela não der valor à sua raiz, né, que são os nossos antepassados e os nossos pais, ela fica completamente impedida de florir e de frutificar. Então nós temos que valorizar as nossas raízes, assim como uma planta e uma árvore valoriza a sua fonte de captação de energia, de nutrientes, que são os nossos pais. O que diz o Evangelho, então, quando no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, sobre a piedade filial. O mandamento honrar a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. A gente fala tanto em caridade, né? O que vem a ser caridade? Fora da caridade não há salvação, né? E por que é o corolário é honrar a vosso pai e a vossa mãe? A gente diz também, como diz Jesus, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem. Quantos de nós fala tanto disso, né, para a boca para fora, e às vezes não consegue perdoar os seus próprios pais, a sua própria raiz? Às vezes tem aquela desavença dentro do lar, aí sai para fora perante a sociedade, perante a vida, no seu trabalho, sorrindo às mil maravilhas, mas não consegue acolher um pai e uma mãe. Visto que não pode amar ao seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Ou seja, a gente veste uma carapuça e finge, ou, né, amar ao próximo. A gente, perante a sociedade, nós temos um lustre diferente daquilo que a gente tem dentro do lar. A piedade filial, o que quis dizer? Quis Deus mostrar por essa forma de amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo que ainda mais rigoroso,
tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Para mim, essa obrigação de amar aos pais é um dos vértices da nossa moral. Existe um capítulo especial no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o dever. O nosso dever perante a sociedade. Hoje nós vivemos numa sociedade onde todos nós lutamos pelos nossos direitos. O direito de ser bem tratado, o direito de ser respeitado, o direito de ser acolhido, o direito de ser amado. Nós lutamos por nossos direitos. Mas e quantos de nós está realmente preocupado em cumprirmos com os nossos deveres? Porque enquanto nós não tivermos a consciência de que, a partir do momento que nós começarmos a cumprir com nossos deveres, nós teremos os nossos direitos garantidos. Porque para eu exigir ser amado, eu primeiro tenho que aprender a amar. Para que eu possa exigir o meu direito de ser respeitado, primeiro eu tenho que aprender a respeitar. Para eu exigir o direito de ser aceito, primeiro eu tenho que aprender o dever de aceitar, o dever de respeitar e o dever de acolher os nossos pais quando eles mais precisam, que é quando chega o momento da tenridade e da velhice. Aí vem o Evangelho. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito tem aquele que menos obrigado é. Então, aqueles que exercem essa função de pai e mãe por amor, por abnegação da própria vida. Quantos avós hoje não acolhem os seus netos e os tratam como filhos? Vestem, às vezes, a responsabilidade de pais. Porque os verdadeiros pais, as mães, os abandonam a regalia da vida e seguem adiante, ignorando aqueles seres que geraram. Mas mesmo assim, mesmo nessa situação, nós temos o dever de respeitar. Porque aqueles pais que nos abandonam, eles nos proporcionaram o maior dom e o maior presente que Deus poderia nos dar. O dom da vida. O dom, a oportunidade de nós vermos e repararmos as nossas falhas. A oportunidade da evolução, a oportunidade do engrandecimento. Porque eles tiveram a opção do aborto e não fizeram. Então, só aí nós temos um grande dever, o dever de agradecimento, de gratidão pela oportunidade concedida. Mais adiante diz: honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Acolher um pai não é ter um cantinho lá no fundo da nossa casa, onde podemos simplesmente abandonar os nossos genitores, concedendo-lhes apenas o abrigo e a comida. Nós temos que acolhê-lo no sentido de carinho, no sentido de ouvir. Se aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquele avô está nos contando a história pela 50ª vez, vamos ouvir com atenção, com carinho, com respeito. É abrir o nosso coração para o acolhimento que um dia nós necessitaremos.
porque só não atinge a velhice e a necessidade aqueles que partem para a nossa pátria espiritual mais cedo, né? Então, como diz Jesus, nos 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu começo a amar o próximo como a mim mesmo, eu começo a ter atitudes para que eu quero que tenham comigo na minha vida, nas minhas condições que lá na frente eu hei de ter. Vou contar-lhes uma história que Divaldo contou em uma de suas palestras, sobre uma mãe que tinha muita necessidade. Ela era muito humilde, sem recursos financeiros. E num desses momentos que ela passava fome, num desses dias em que ela não tinha nem o que comer, ela se rendeu e se cedeu a uma outra pessoa. E neste momento ela concebeu um filho. E passaram então a viver juntos. Mas a partir do momento que ele soube que ela estava grávida, ele exigiu dela o aborto. Que ou ela abortasse, ou ele abandonaria. E ela, com toda a sua humildade, mas de uma grandiosidade exemplar espiritual, optou pela vida. E teve essa criança. E ele, então, por seu egoísmo e seu orgulho, abandonou essa mãe. E ela, então, passou a trabalhar em casas de família, fazendo faxina, lavando roupas, cozinhando, para que pudesse sustentar essa flor que colocastes no mundo. Um grandioso menino, que era exemplar na escola. Tinha notas fabulosas. E ela ali trabalhando para manter o seu filho e dar a ele uma oportunidade de vida. Até que chegou o momento da sua adolescência em que ele tinha que optar por seus estudos. E ele então optou por fazer uma faculdade. E ela tinha dificuldades financeiras. E ele optou por fazer medicina, um curso muito caro. Mas passou numa faculdade que dava as condições de nada pagar. Mas mesmo assim tinha os custos mensais de material, de transporte, de livros, de tudo. E ela então passou a trabalhar o dobro, o triplo. Inclusive, como ela, Divaldo, é da Bahia, ela passou então a fazer acarajés. E lá ela estava então, tinha a sua banquinha de jornal, de vender no acarajés. E seu filho então estava fazendo medicina. E ela então passou a contar essa história para Divaldo num momento muito peculiar. Porque Divaldo, quando tinha lá seus 50 anos de idade, onde ele não tinha a mansão do caminho ainda tão difundida, com grandes atendimentos, ele atendia as pessoas que estavam prestes a desencarnar, que iam até ele buscando auxílio naquele momento de desligamento e de retorno à pátria espiritual. E essa mãe que tinha passado por essas dificuldades, chamou Divaldo para conversar com ela, para que ela pudesse desabafar. E quando Divaldo chega lá, que ela começa a contar essa história, ela então fala para o Divaldo: você não me conhece, mas eu já sou uma trabalhadora da casa de muito tempo. E Divaldo então fala: realmente eu não me recordo da senhora. Mas ele via a luz naquele ser. E ela trabalhava muito bem ali na casa, dando passe, contribuindo nos trabalhos assistenciais. E ela então começa a contar a sua história para Divaldo. E ela então diz para Divaldo: eu estou no momento do meu desencarne. E eu gostaria de contar para o senhor, de falar para o senhor que eu tenho um menino muito querido e muito amado. E ele, quando souber do meu desencarne, ele vai procurá-lo, porque ele sabe que eu trabalho aqui.
Então eu queria que o senhor dissesse que eu o amo muito e que eu sempre o amei até o último dia da minha vida. Então ela começa a contar a história. E chega nessa parte então que ela conta que ela estava ali vendendo acarajés. E nesse momento chega lá um senhor todo de branco e vai ter com ela e diz: olha, eu saio lá da Universidade de Medicina, em que eu dou aula, e venho até aqui para comer o seu acarajé, que é o melhor acarajé da região da Bahia. É o melhor, o mais saboroso que eu já comi até hoje. E ela fica muito contente, mas ela se lembra que o filho também fazia medicina e questiona então ao professor: o senhor dá aula lá na faculdade de medicina? Ele: sim, dou aula. O senhor por acaso conhece fulano de tal? E ele diz: sim, conheço, ele é meu aluno na aula de anatomia. E ela então, por ela ser vendedora de acarajé, muito humilde, muito simplória, fica com vergonha de dizer que é mãe do aluno. E fala: eu conheço a família, eu convivi com ele muito tempo. Será que ele é um menino muito bom? Será que o senhor teria a oportunidade de dar a ele, um emprego em sua clínica para que ele possa trabalhar, aprender e desenvolver-se na área da medicina? Então o médico responde a ela: claro, ele é um bom aluno, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí ela responde: se o senhor fizer isso, o senhor terá acarajés de graça até o fim da faculdade, que o senhor poderá comparecer aqui que eu lhe darei os acarajés. E ele então consegue, o emprego junto a esse médico e ela fica muito contente. E assim vão se passando o tempo da faculdade, ele estudando, sempre se dando muito bem nos estudos. E chega próximo então da formatura. E ela então, muito feliz, sai então e compra um tecido para tecer um lindo vestido para ir na formatura com seu filho, na colação de grau. Compra 2 sapatos de salto, coisa que ela não estava acostumada a andar. Um para o evento e outro para treinar em casa. Compra um anel de formatura para o seu filho. E encomenda então um carro para buscá-los no momento e no dia da formatura para que pudesse conduzi-los até o local da colação de grau. Alguns dias antes, o seu filho então retorna ao seu lar e diz assim: mamãe, eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. Pois não, meu filho. Um é para que você não vá na minha formatura. E ela estava tão empolgada com a formatura de seu filho. E aquilo foi um golpe no seu coração. Mas ela, toda compreensiva e amável, porque era um espírito já muito evoluído, diz: ô meu filho, mas por quê? E ele fala: mamãe, faculdade de medicina tem muitas pessoas ilustres, de muitas condições financeiras. E nós somos de uma família humilde. Eu tenho receio de que a tratem mal, a senhora vai se sentir deslocada. E ela então: ô meu filho, com aquele dor no coração, aquela decepção, mamãe agradece muito, porque realmente mamãe não estava à vontade de ir na sua colação. Tudo para agradar o seu filho. Ele: então tá, mas qual é o segundo pedido? Mamãe, o segundo pedido é o seguinte: eu vou me casar. Você vai casar? Nem sabia que você estava noivo. Sim, eu vou me casar com a filha do dono da clínica a qual eu trabalho. E ela vai entrar comigo na colação de grau. Neste momento, então, a mãe sentiu que ele sentia vergonha das condições que eles viviam. E ela: não, meu filho, tudo bem, não há problema. E ele então começa a se retirar daquela casinha humilde. E antes de sair pela porta, ele vira para trás e tia: mamãe, mais uma coisa. Eu peço também que, caso a senhora fique doente, precise de alguma coisa, a senhora não vá até a clínica que eu trabalho. E entregou um cartão de visita para ela. A senhora me ligue, porque em qualquer local que eu estiver, eu venho atendê-la em casa. E ela então responde ao seu filho: ô meu filho, não se preocupe, não vou atrapalhá-lo.
Você sabe que eu não sei ler, mas pobre não fica doente. E se ficar, é uma diarreia, uma bronquite, que a gente cura com um chá e com ervas medicinais. Não precise se preocupar. E ele então continua a sua saída. Vira-se então para ela e falou assim: mamãe, outra coisa, já peguei tudo que eu queria nesta casa. O restante que está aí a senhora pode doar ou jogar fora, não quero mais nada. Porque neste bairro eu não volto nunca mais. E assim esse menino partiu. E ela então acompanhou a vida profissional de seu filho em todos os momentos. E ele se tornou um médico renomado. Foi para o exterior fazer cursos de especialização. Foi condecorado. E sempre saía em jornais e manchetes, em revistas. E ela, toda vez que vinha, embora ela não soubesse ler, ela guardava numa caixinha de papelão. Então ela disse para Edivaldo: estão todas ali guardadas, porque eu tenho o maior orgulho. Meu filho é um menino bom. E assim, ela faleceu nos braços de Edivaldo, num último suspiro. Ela estava com tuberculose. E Edivaldo, então, naquele momento, providenciou o enterro dessa mãe. E queimou a casa, porque naquele tempo, há mais de 50 anos atrás, a tuberculose ainda era uma doença muito grave e que se expandia muito rápido. E ele então queimou a casa dessa senhora e seguiu com sua vida na mansão do caminho. Mas a todo momento ele lembrava do pedido daquela mãe, que aquele filho um dia ia procurá-lo e que era para ele dizer que ela o amava muito. E num dia dos seus trabalhos lá na mansão do caminho, ele vê um ser distinto adentrando a porta. E ele logo reconhece. É o filho da senhora. Então, terminados os trabalhos, esse menino já homem, médico formado, vai ter com Edivaldo. Edivaldo, você conheceu a senhora fulana de tal e soube que você a acompanhou no último momento de vida. Sim. Por um acaso ela lhe disse alguma coisa? Não me disse nada. Ela não disse nada sobre perdoar. Não, ela me falou algumas coisas, mas nada de muita importância. Mas por quê? Você é algum parente? Você a conhecia? Não, eu conhecia a família, mas não sou parente. Ah, então tá. E ele foi embora. Não contente, esse menino voltou novamente. E Edivaldo novamente o recebeu. Mas Edivaldo, tem certeza? Ela não disse nada? Não disse. Ela me falou algumas coisas, mas você não pode me contar? Mas você é o quê da família? Não sou nada. Olha, meu filho, o que ela me disse é entre eu e ela, eu não posso dizer. Assim, ele já tinha dito que era médico, assim como você tem aquela responsabilidade de não divulgar as conversas que você tem com seus pacientes, eu também tenho. Eu não posso divulgar o que uma pessoa me disse, sendo que você nem parente é dela. E ele foi embora. Ele fez isso umas 2, 3 vezes, até que ele retornou novamente. Edivaldo, o senhor lembra de mim? Ah, como não lembrar, né? Então ele questiona novamente. Ele fala, mas por que tanta insistência? Você por um acaso é filho dela? E ele fala, sou filho dela. Ah, pois bem, ela me disse sobre você. E ela só me pediu uma coisa, para dizer que ela o amou muito, até o último momento da sua vida. Mas ela não falou nada de perdão? Não falou nada, mas Edivaldo sabia de toda a história. Não me disse nada. Ah, seu Edivaldo, mas eu não fui um bom filho. Eu a abandonei. E nem soube quantas noites ela ficou sem dormir e quantos dias ela ficou sem comer. Aí Edivaldo, meu filho, ela sabe que foram as condições de vida. Você seguiu o seu caminho, mas mesmo assim ela o amou. Então ele pergunta a Edivaldo, essa doutrina que você tanto prega, o que ela diz sobre o perdão? Ela perdoa as suas faltas? Edivaldo então responde, meu filho, a vida
é um eterno perdoar. Então ele pergunta, mas o que eu posso fazer? Divaldo então diz a ele, meu filho, a casa que sua mãe vivia, eu queimei. Mas o terreno está ali. Então, se você quiser, por que você não constrói uma clínica e vem atender aqueles necessitados a que um dia você virou as costas? E Divaldo conhecia muita gente, então eles contratam um arquiteto, eles constroem uma clínica, porque nessa altura do campeonato esse médico já tinha muitos recursos financeiros. E eles constroem a clínica. E esse doutor então passa a atender um dia na semana, lá naquele bairro, onde viviam muitas pessoas humildes. E ele passa então a ser conhecido como médico dos miseráveis, assim como Bezerra de Menezes. Até que chega o momento que ele aposenta da sua clínica particular e passa a exercer a todos os dias o atendimento naquele bairro mais humilde. E ele assim conseguiu então um pouco de paz ao seu coração, porque o que ele procurava realmente era refazer aquele abandono que ele tinha deixado para aquela mãe que o acolheu com tanto amor e carinho a vida toda. E Divaldo o acompanhou, ele era mais velho que Divaldo, o acompanhou até o último momento, porque ele atendeu os miseráveis daquele bairro até o último momento também de sua vida. Então, o que podemos aprender com essa lição dessa mãe que com tanto desprezo de seu filho o acolheu, mesmo na vida espiritual, transmitindo a ele o amor mais divino que a gente pode conhecer, que é o amor de mãe. E que nós, filhos, muitas vezes não conseguimos corresponder. Então, que nós possamos compreender que a caridade verdadeira que Jesus nos prega, que nos cobra, que nos impõe, que é um dever para nós e uma condicional à nossa evolução, tem que começar no nosso lar. É a caridade para com os nossos filhos, para que eles possam futuramente exercer a mesma caridade para com os pais. Que nós ensinemos aos nossos filhos os deveres do amor, do respeito, da compaixão, da misericórdia. Que nós ensinemos aos nossos filhos o acolhimento aos mais necessitados, pois aqueles que acolhem os de casa, consequentemente, acolherão os desconhecidos. E assim passaremos a exercer e a ter uma oportunidade de uma sociedade melhor. Porque não adianta nós criarmos leis com exigências de direitos e direitos e direitos, se a gente não aprende a cumprir com os nossos deveres. Todas essas leis estariam fadadas ao fracasso se nós não aprendemos a cumprir com os nossos deveres. Os deveres de respeito, de amor para com os próximos. Aí diz assim, voltemos lá ao Evangelho. Se a lei da caridade, já deu meu tempo, se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, se lhes esqueçam e perdoem os agravos, se amem até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus,
concernentes ao próximo. E ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. Que Deus abençoe a todos e obrigado. Que tenhamos uma ótima noite. Que assim seja. Passo. Possamos continuar com os nossos pensamentos voltados a Deus e a Jesus. E agradecer pela oportunidade que nos deste da vida, da luta e da vitória. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, de todos juntos rogarmos, Senhor, por vossa luz, por vossa compaixão, pelo vosso aconchego. Que a vossa luz e o vosso amor possa fortalecer a toda a equipe espiritual, para que possa continuar a emanar sobre todo o planeta Terra as energias de paz, de fé, de esperança, de cura e de amor. Que essas mesmas energias, Senhor, possam tocar os nossos corações, a nossa mente e o nosso espírito, para que possamos reconhecer o verdadeiro sentido da vida de servir e de amar. Que essas mesmas energias, Senhor, possam tocar os corações mais endurecidos, para que possam, Senhor, amparar e socorrer aqueles que se encontram em orfanatos, em presídios, em casas de repouso, aqueles que se encontram perambulando pelas ruas, perdidos em seus próprios pensamentos. Abençoai, Senhor, iluminai os corações de nossos governantes, para que possam compreender que a posição que ocupam ali é transitória e que ali estão para cumprir o dever para com a sua comunidade. Obrigada, Senhor, pelo sol que nos aquece, pela chuva que nos refresca. Obrigada, Senhor, pelas plantas que florescem, pelas árvores que frutificam e pelos animais que nos acompanham e nos alegram. Obrigada, Senhor, pela casa que nos abriga, pelo alimento à nossa mesa e pela água que nos dessedenta. Obrigada, Senhor, pelos parentes, pelos amigos e por tantos outros que de uma maneira ou outra nos auxiliam em nossa escala evolutiva. Obrigada, Senhor, estejais conosco hoje e sempre, que assim seja. Amém. Obrigada, Érica. Gente, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a palestra da Érica, foi muito boa. E contamos com todos até semana que vem.